Bom, recentemente eu estava relendo esse cara aqui, Expert Secrets, do Russell Brunson. E esse cara é, assim, um dos pais do marketing digital, como a gente conhece hoje. Se você não conhece, você precisa conhecer. E eu achei algo bem interessante nesse livro. Logo no começo, ele fala um pouco sobre se você quer atuar no marketing digital, trazendo a tua visão de expert para conseguir clientes, trabalhando com a influência, você precisa publicar, dar a tua visão de expert de uma maneira habitual, rotineira. Você precisa postar pelo menos uma vez por dia ou pelo menos uma vez por semana. E isso é algo que o Gary Vee também fala muito, que o Alex Hormozi, que foi aluno desse cara, também fala muito. E se você não conhece esses caras, procure esses caras porque eles são muito bons e você vai aprender muito se você tem interesse em marketing digital, tem interesse em trabalhar com lançamentos. E isso me fez pensar um pouco sobre os nossos hábitos, sobre como a gente direciona a nossa vida e como pensar a vida de uma maneira geral. Existem várias maneiras de se pensar a vida, mas existem algumas que são mais úteis e menos úteis. Você pode pensar a vida, por exemplo, como diria aquele cineasta Christoph Zanussi, você pode pensar a vida como uma doença fatal sexualmente transmissível. E essa é uma visão que para mim faz todo sentido. Porém, ela não é útil no meu dia a dia. Para as coisas que eu quero construir, para onde eu quero chegar, pensar a vida dessa maneira não me levaria a lugar nenhum. E uma maneira que eu acho particularmente útil para mim pensar a vida é pensar a vida a partir da ótica de um jogo de chances, que permite que a gente mude as nossas chances, que permite que a gente mude as nossas possibilidades. Eu repostei, na verdade, recentemente uma imagem no Instagram, que eu vou colocar aqui na tela, que ela ilustra um pouco isso. Como você leva a tua vida para determinadas situações em que sempre existem várias possibilidades, mas que ao você fazer escolhas e ao você criar hábitos, você elimina outras possibilidades da sua vida. É um jogo de tendência. Eu gosto de pensar mais ou menos como um jogo de canaleta. Você lembra aquele jogo de canaleta? Tinha muito em festa junina, que você jogava uma bolinha de gude ou alguma coisa e tinham preguinhos numa tábua de madeira. Ela era presa assim, né, diagonalmente, e essa bolinha ia caindo. Acho que era uma bolinha de ping-pong, na verdade, e ela podia cair em determinados pontos, e em cada ponto que ela caísse, em cada casa que ela caísse, você ganhava o X número de pontos ou você ganhava um prêmio. E quando você colocava a bolinha na canaleta, na parte de cima da canaleta, ela poderia cair quase que independente da parte que você colocasse essa bolinha, e você podia escolher onde colocar, ela podia cair praticamente em qualquer possibilidade de casa. Porém, conforme a bolinha ia rolando, ela ia estreitando as possibilidades, né? Então, se a bolinha estivesse muito na esquerda, vamos dizer que a gente tem 1 a 10 e a casa 1 tá aqui, a 10 tá aqui. A partir da metade do caminho dessa bolinha, ela já não podia cair na 10, né? Então você vai afunilando as possibilidades. Isso para mim faz muito sentido quando a gente pensa em hábitos, né? Você publicar e você começar a ter público na internet sempre depende do acaso. É sempre um jogo de possibilidades. Mas quanto mais você publica, mais você aumenta a tua possibilidade. Cada vez que você cria um hábito novo, é como se você tombasse aquela canaleta para um lado ou para o outro, aumentando a chance dela cair em uma determinada casa. Isso é particularmente útil porque às vezes a gente fica muito ansioso sobre uma ação. A gente pensa que uma ação pode mudar o nosso destino, que uma ação, por exemplo, quando a gente começa a publicar coisas aqui na internet, a gente pensa que a gente precisa fazer um vídeo perfeito que vai viralizar e que vai ressoar com o público. E na verdade, o resultado de uma ação individual, ele não tem uma influência tão grande na nossa vida, muito menor do que a gente pensa, quanto a influência de um hábito, né? De ações tomadas ao longo do tempo com consistência. E a gente vê que tudo que é resultado que a gente espera em um longo prazo, ele depende de rotina, ele depende de hábito, ele não depende de uma ação. Você pode realmente ter uma ação específica que te impulsione um pouco mais, mas, por exemplo, a sua empresa dá certo, que é um plano de longo prazo, você conquistar muitos clientes, você faturar bastante. Não vai depender de uma ação, depende de rotina, depende de um hábito, depende de você ter uma rotina de governança, rotina de aprendizado, de oportunidades novas. Academia, você ficar forte, depende de uma rotina, não depende de um treino muito intenso que você faça. Aprender coisas novas, então aprender uma língua nova, não depende de você pegar uma noite e passar 8 horas estudando, mas sim
de um hábito de estudar 1 hora por dia, todos os dias, por muito tempo. Eu acho que esse tipo de visão livra um pouco a gente da ansiedade de fazer algo perfeito e coloca na gente esse senso de que feito é melhor que perfeito e de que os hábitos, na verdade, são os grandes governantes aí da nossa vida. E por que eu cheguei nesse ponto? Bom, além do ponto de que eu tô realmente gravando conteúdo para a internet e tentando entregar conteúdo de valor, nem sempre os vídeos que eu faço eu acho que são bons, mas eu sinto nessa obrigação de publicá-los porque eu sei que toda vez que eu tô publicando eu tô aprendendo mais. Eu tô pegando dados e eu estou influenciando na minha tendência, nas minhas possibilidades futuras. Então esse vídeo é um pouco sobre marketing, mas é também sobre a tua maneira de ver a vida em geral, e o que você pode fazer para mudar ela. O resultado de uma ação, ela é sempre um pouco aleatória. Então não necessariamente você vai ter um resultado positivo de uma ação que você considera muito importante. E isso absolutamente não pode te frustrar, porque a partir dessa visão e a partir da observação das coisas que funcionam e dos projetos que dão certo, você só pode perceber que o que faz algo dar certo é você continuar fazendo mesmo quando existe uma impressão instantânea que está dando errado, que você não teve o resultado esperado, quando você se frustra. Então talvez o segredo de fazer as coisas funcionarem e de você ter os resultados nas coisas que você espera é saber lidar com a frustração, é saber imprimir esse hábito apesar de você nem sempre obter aquilo que você quer instantaneamente. Eu acho que essa mensagem é importante porque tem muita gente hoje que está nesse jogo do marketing digital e que quer mostrar o seu conteúdo, quer mostrar a sua jornada. Então vale lembrar que o segredo da coisa é se apaixonar pelo caminho. Se apaixonar, por exemplo, como eu me apaixono cada vez mais por criar esses conteúdos e colocar no YouTube para que as pessoas vejam, para que eu possa ajudar alguém. Ou se apaixonar por fazer um blog, se apaixonar por criar um podcast, se apaixonar por publicar no Instagram, por publicar stories. Goste de fazer isso, aprenda a gostar de fazer isso. De ver os resultados, mesmo quando os resultados não são bons, e pensar o que você pode fazer quando os resultados não são bons. Eu acredito que esse tipo de visão possa te inspirar e te ajudar bastante. Eu vou continuar no canal trazendo algumas dicas desse livro, porque isso daqui é fenomenal. Esse livro, inclusive, ele tem versão em português. Eu tô lendo o original, mas ele tem publicado pela H1. Você pode ir atrás. Inclusive, para mais dicas como essa, siga-me no Instagram, aqui no YouTube. Se você gostou do canal e se você também se vê nessa batalha de ganhar hábitos, que nem sempre são fáceis de se ganhar, então toca aí no botão, toca no sininho, te vejo no próximo vídeo.